Lula e o judiciarismo de coalizão. O Christian Lynch escreveu um bom texto intitulado Lula e o Judiciarismo de Coalizão, e que ajuda a entender essa quadra da história. Essa quadra da história para citar o povo do medo e delírio, que gosta de pegar essa expressão brisolista. Bora pra ele então, Christian Lynch, no Meio Político, lá no dia 6 de dezembro. Para tanto, contribuiu tanto a fé que nele a STF foi depositada pelos constituintes de 1987 e 1988, quanto o estranho desenho constitucional que lhe conferiram, levando-o a acumular 3 funções diferentes. Funções jurisdicionais de Corte Constitucional Europeia, controle concentrado de constitucionalidade, de Suprema Corte Americana, controle incidental de constitucionalidade e Corte Recursal de última instância, e de Tribunal Penal de toda a aristocracia política do país. Uma festa danada. Inclusive em eventos além-mar dessa mesma aristocracia política do país. Haja fórum jurídico na Europa. Na prática, ele exerce ainda uma 4ª função, via Conselho Nacional de Justiça, que é a de servir de corregedoria da magistratura do país inteiro. Mais ou menos. Se tem algum poder que precisa ser refundado, é o judiciário. O problema é que as motivações para isso, nessa quadra da história, são as piores possíveis. O povo é o supremo poder. A invasão dos nossos poderes de legislar pelo STF. Lá no STF. Lá eles querem mudar a lei do aborto. Também estão querendo liberar a droga e dizer que não é crime portar droga. Todos esses que usam crack começaram usando maconha. Calma! Tribunal de Poderes Imensos que bancou na década passada uma revolução judiciarista que dizimou a política brasileira a título de livrá-la da corrupção, concorrendo para provocar uma crise de legitimidade institucional que ajudou a eleger Bolsonaro como presidente. O pessoal viu o PowerPoint do Deltan e não viu nada de errado. Inclusive e especialmente ele mesmo. Aconselho-te a não referir o meu nome quando andares a resolver esse assunto. Tribunal que, na sequência, ameaçado de ser devorado pelas feras que ajudou a soltar, desfez tudo o que fizera para resistir ao golpismo nosso de cada dia do populismo reacionário e teve seu edifício invadido por uma horda de fascistoides golpistas. E é por isso que a gente sempre fala aqui, as instituições dormiram furiosamente. Eu quero dormir, porra! O STF dormiu furiosamente. Quando eles se viram sob a mira do Bolsonaro, alguns ministros peitaram ele e os militares que o acompanhavam. E tardiamente, muito tardiamente. Lula se vê às voltas com esse desafio duplo. Não só o parlamentarismo bastardo e orçamentífero do Congresso inviabiliza um presidencialismo de coalizão nos antigos termos, como nenhum eventual modelo novo poderá ter êxito sem inserir o hoje poderoso STF na equação. Aqui não há espaço para uma restauração, ou seja, os estilos dos governos passados de Lula 1 e 2 não servem para a conduta do presente. Tem sido a necessidade prática de buscar alternativas a um Congresso hostil ou indócil que tem levado Lula a tentar costurar com os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes uma espécie de judiciarismo de coalizão, que lhe dê, dessa ponta da Praça dos Três Poderes, um apoio e uma boa vontade que lhe tem faltado na outra. E daí o pacote que inclui a indicação de Flávio Dino para o STF, nome de relevância política, e a de Paulo Gonet para a PGR, abençoada pelos 2 juízes protagonistas em luta pela preservação das prerrogativas do STF contra as investidas daquele mesmo Congresso. É óbvio que o Gonet teve a bênção do STF. A dúvida que fica é, não tinha nenhum outro nome que não o quase Aras do Bolsonaro em 2019? Aquela pessoa especial no sentido afetuoso, amoroso. Não tinha outro nome que não tivesse sido efusivamente elogiado pela Bia Kicis e pela família Gandra Martins? O Paulo Gonet eu conheço há 30 anos. E foda-se o contexto político. Um governo federal que matou centenas de milhares de pessoas, e nem Lula e nem o STF falam em punir os responsáveis. Um país que já tem pouca memória, mais desmemoriado ainda, e agora sofrendo de falta de empatia também. Mas a seguir aqui vamos respeitosamente discordar do Christian Lynch, que é o belíssimo do pensador político, né? O grande articulista também. Nesse contexto crítico de busca pelo executivo de uma governabilidade perdida, os liberais democratas e a esquerda identitária, feminista e negra podem chiar à vontade. Se Lula tiver um candidato negro ou uma candidata mulher de sua alta confiança e com cacife para se encaixar no jogo do judiciarismo de coalizão, tanto melhor. Se não tiver, paciência. Terão de se satisfazer com cargos menores em ministérios e na defensoria pública. Questão de prioridade. O tempo das nomeações inocentes terminou.
Bom, pra gente, nenhuma nomeação ao STF, que é o tema do texto, foi inocente. Nem nessa, nem em nenhuma quadra da história. E aí é que a gente acha que falta ousadia e alegria. Quantas mulheres tem no núcleo duro do governo? Quantos negros tem no núcleo duro do governo? Pois é, né? Quantos anos mais a gente vai esperar por uma ministra negra no STF? Porque, veja só, se o Lula não tivesse indicado candidatos do gosto do STF pro STF e pra PGR, o que o STF ia fazer? Ia tentar derrubar o Lula enquanto a extrema-direita tenta engolir o STF? Significa e muito que a sede do STF tenha sido a mais destruída naquele dia 8. O Lula tem que usar o STF como contrapeso ao Congresso, mas a extrema-direita quer engolir o STF e, portanto, o STF precisa mais do Lula que o Lula do STF. Mas, enfim, em suma e em conclusão, tá faltando Ousadia e alegria! E prova do que fala o Lynch é isso aqui, ó. Mariana Holanda, no dia 19, na Folha. O presidente Lula participou na noite dessa terça-feira, dia 19, de um jantar com 8 dos atuais 10 ministros do STF, além de Flávio Dino, futuro integrante da corte. O evento foi realizado na casa do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, em um bairro nobre de Brasília. Além de Barroso, estiveram no jantar com Lula os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques e Cristiano Zanin. Os ministros André Mendonça e Carmen Lúcia não compareceram por estarem em São Paulo e Belo Horizonte, respectivamente. Barroso disse ao chegar que o encontro ocorre a pedido de Lula. Ele classificou o jantar na sua casa como uma conversa institucional de cortesia. Abre aspas, o presidente pediu para eu organizar o encontro, fecha aspas, disse Barroso. Ao ser questionado sobre assuntos que seriam discutidos, ele respondeu, abre aspas, é apenas uma conversa institucional de cortesia, fecha aspas. E ainda rola um papo sério de Lewandowski na justiça. E convenhamos, vai ser engraçado o desespero dos bolsonaristas, hein? Que delícia, cara! E o Lula já fez algo assim. Lá no segundo mandato, o ex-ministro da Suprema Corte, Nelson Jobim, foi pra defesa em 2007, virando ministro de Estado. E 2 anos depois, o Toffoli, então ministro de Estado, foi pra Suprema Corte.